free on Friday, come to you with me. Leave your past right at the door and you'll never be alone. Give me a new hope, true reality. Living for the one who set me free. You've given me a vision better than a dream. You ain't gotta wake me up at all. You turn my life right upside down. You set my feet on higher ground. Now I'll never be the same. It's not a phase. Yeah. I'll never be the same. My heart's forever changed. I know the old me is over and buried in the grave. I don't care what they say, cause I'll never be ashamed of his love that saved me. 180, that type that's never fading. So now love your hands. If you know him, then go ahead and call up your friends. Cause we out here on a Friday where it be. And if you owe it on to Jesus, so do your thing. 1, 2, 3, 4. É isso aí, muito boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora você está vendo, mas é um prazer, estamos aqui para o primeiro episódio do nosso podcast, da JNI, Conexão com a JNI. Estou aqui com presenças ilustres. Vamos falar aqui hoje sobre um tema muito especial, que é graça. Esse é o primeiro episódio que nós estamos soltando, né, de vários episódios que virão, outros convidados futuramente. Então, peço para você já, desde agora, já compartilhar, já tá aí mandando para os seus amigos, no grupo da igreja, que é um podcast que nós estamos focando na palavra de Deus, vamos focar nas escrituras de Deus e tentar transmitir um pouco, aprender aqui também nas nossas conversas. Estou aqui com as presenças ilustres da Laura Cristina, que faz parte da nossa equipe de louvor. Amém. E presidente do DMI, né? É um prazer, Caio. Obrigado pelo convite. Estamos aí, gente. Né, pra gente falar dessa graça maravilhosa, desse amor, né, infalível do Senhor por nós. Feliz por poder estar participando aí, né? Esse podcast está sendo o primeiro que a gente está gravando. E eu tenho a alegria e a honra também de estar do lado aqui da minha esposa. Para quem não sabe, essa aqui é a minha esposa, a Laura. E a gente vai estar navegando aí sobre o tema graça e a gente vai ter uma conversa boa aqui hoje. O Dilas que é presidente, que é pastor de jovens, né? Pastor aqui da nossa igreja, então é um grande prazer estar aqui com vocês. E para dar início aí à nossa conversa, né, eu trouxe um texto, que já vou estar lendo ele aqui, que está lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, né? A graça, ela é um bom tema, né, para a gente começar a nossa conversa, porque é pela graça que nós temos o acesso a Deus, né, Dilas, né, Laura? Isso é verdade. É um tema que a gente pode abordar tantas coisas, né, tanto dele, não merecemos, porém nós temos, e eu acho que é uma honra a gente poder falar dessa maravilhosa graça que o Senhor derramou sobre nós, esse favor, esse amor que a gente não merece, mas está sobre nós, né? Mesmo a gente não merecendo, a graça de Deus nos cobre todos os dias, o amor de Deus nos cobre todos os dias. Então, assim, é um tema que eu amo muito, sou apaixonada pela graça do Senhor. E a gente consegue ver a graça desde o início, né? Como a gente já conversou outras vezes, se a gente for ler lá em Gênesis mesmo, a gente vai ver que a graça de Deus ela já operava desde ali no jardim, né? Após o pecado adentrar ao mundo, a gente vê que o Senhor, ele, com a sua graça, já provê novas vestes, né? Para Adão, para Eva, né?
E então, assim, desde o início a gente vê a graça do Senhor, mas ela, na sua plenitude, a gente vai ver na nova aliança através de Jesus. E é isso. Exatamente. A graça, ela é um tema central, né? Um tema importante na vida do cristão, nas nossas vidas, né? Porque é pela graça que nós temos o acesso a Deus. Sempre que a gente vai falar de graça, nós temos que entender por que existe a graça. O que é a graça, né? Talvez o significado da palavra todos saibam, né? Bondade, favor imerecido, né? Então, mas por que nós temos esse favor? Qual é esse favor? Talvez muitos não entendam favor no quê? O que é esse favor? O que eu fiz de errado? O ser humano, né? Ele tinha um relacionamento perfeito com Deus, né? Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, foi criado ali com o intuito, né, de adorar a Deus, né, com o intuito ali de cuidar da criação de Deus. Deus criou o mundo todo ali, deu a responsabilidade para o homem de cuidar, de dar o nome para os animais, de cuidar dos animais, deu a liberdade. O homem, ele podia comer de todos os frutos da árvore, tinha uma vida livre. Mas, na única regra que Deus estabeleceu, né, o ser humano errou. Não apenas comendo um fruto proibido, mas desobedecendo a Deus, né? E o ego, né, a vontade de ser igual a Deus, ali a serpente se aproveitando do ego, né, lá em Gênesis, se vocês comerem desse fruto, vocês serão igual a Deus. E o ser humano, a primeira oportunidade que teve, eu vou ser poderoso igual a Deus, eu quero esse poder para mim, eu quero ser igual a Deus. Comeu o fruto, teve o conhecimento do bem e do mal e, consequentemente, por ter errado, acabou se afastando de Deus, né? Esse é o erro da humanidade, esse é o erro que nós hoje em dia cometemos, porque nós estamos longe de Deus, muitas vezes, no nosso dia a dia. Nós nos afastamos, a humanidade se afasta de Deus a passos largos, né? E essa é a graça, essa é o favor que nós não merecemos, porque mesmo virando as costas para Deus, Ele veio e nos chamou de volta, né? Exatamente. A graça, ela não é algo que nós fazemos para merecer, entendeu? Muitas das vezes a gente acha, tipo assim, eu vou buscar mais, para me ser usado mais, para me sentir mais salvo. Como se fosse uma troca de favor, entendeu? Você faz algo para você ter mais. Mas isso não é a graça de Deus, ela veio para nós como um presente. A palavra de Deus fala, né? Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Então foi um presente dado de Deus a nós. E a realidade é que nós não merecemos. Eu estava passando uma certa situação de uma frieza espiritual muito grande. Eu até comentei com você, não sei se você lembra, num dia que você pregou. Falei assim, Kaique, a palavra que você pregou foi para mim, eu senti que foi para mim. E desde aquele dia, Deus despertou algo em mim para buscar, sabe, mais a Deus. E aí eu estava meditando a palavra do Senhor lá em casa. Foi até um dia que o Dilas me buscou mais cedo do serviço. E eu meditando na palavra do Senhor e eu tendo uma conversa com Ele, eu falei assim, Senhor, muito obrigada por o Senhor ter me esperado e não ter desistido de mim. Você entendeu? Porque por mais que a gente anda distante de Deus, a graça dele está cobrindo a gente, mesmo que a gente não mereça, Kaique, mesmo que a gente às vezes não esteja buscando. A graça de Deus, ela está ali, sabe? 24 horas te cobrindo, te protegendo. E eu falei assim, Senhor, muito obrigada por o Senhor ter me esperado. Por o Senhor ter entendido esse processo que eu estava vivendo. Dessa frieza que eu estava vivendo. A passagem que Jesus conta do filho pródigo, né? Exatamente, entendeu? Eu estava vendo uma frieza, eu falei assim, cara, isso não tem lógica, não tem lógica. Mas você vê, a graça de Deus, ela nos cerca a todo momento da nossa vida, independente se você está perto ou se você está longe. Ela te cobre, entendeu? A todo momento. Mesmo você fazendo por onde ou não te merecer. Entendeu? Porque a gente não merece, né? E a verdade é que o ser humano, por si só, ele não pode se salvar. Então, a graça nos foi disponibilizada com o intuito de nos salvar, porque o ser humano,
como eu já disse, ele não tem o poder de se salvar. Então, Jesus, com a sua infinita misericórdia, né, e exercendo em si justiça, nos entrega a graça hoje, que para nós é de graça. Para ele não foi de graça, mas hoje nós recebemos. Custou caro, né? Foram gotas de sangue, né? Então, nós recebemos de graça um presente, como foi dito aqui, merecido. Nós não merecemos, mas nós temos o acesso a esse presente. E por mais que hoje muita gente usa de uma forma errada, mas é importante dizer que, assim como naquele texto onde fala sobre o espinho na carne, né? Que fala assim, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É onde nós vemos que nós somos falhos, nós pecamos e às vezes com as nossas atitudes nós não conseguimos reatar aquilo que foi quebrado, aquilo que foi corrompido. Mas a graça ela faz isso por si só. Então que nós possamos entender o poder da graça, o poder que a graça tem em nossa vida. Então assim, o tema é esse, a gente está falando sempre da graça, porque é um tema que pode ser aprofundado mesmo. A gente, se tiver de falar, a gente vai falar por muito tempo, mas que a gente possa entender isso, que o homem por si só ele não consegue se salvar, mas nós necessitamos desse presente. E é até difícil de entender, né, que nós recebemos o perdão, somos escolhidos como filhos sem merecer. Porque o ser humano ele sempre quer merecer a coisa, né? A gente sempre quer merecer, a gente quer merecer o respeito do outro, a gente quer mostrar para o que a gente trabalha. Não, eu cheguei cansado do trabalho, eu trabalho muito no dia, querendo se provar que você trabalha mais que o outro, você quer se provar mais que o outro, muitas vezes. Mas nós somos escolhidos não por mérito, mas pela graça, não por escolhas, né? Vou citar aqui, conversar um pouco, né, sobre Moisés, por exemplo. Moisés foi uma pessoa que teve a graça de Deus em sua vida desde o seu nascimento, onde muitos estavam sendo mortos, muitos bebês que estavam nascendo homens estavam sendo mortos por um decreto do Egito, do faraó. O Moisés conseguiu ser poupado, ele foi colocado ali naquela cesta, ali no Rio Nilo, teve ali a princesa, né, que salvou ali a vida dele. Então desde criança já teve ali um favor. E por quê? Por que Moisés? Por que não o outro bebê? Aí entra a questão. Deus, porque é a vontade de Deus. Deus quis escolher Moisés. Deus escolheu ele para mudar. Moisés ele foi uma pessoa que viveu ali no palácio. Teve que sair fugido porque matou um egípcio, matou uma pessoa. Ele viveu em uma outra terra, onde, se a gente vê a palavra, existiam pessoas que serviam outros deuses. Ali naquela terra onde Moisés ficou, onde Moisés se casou, Moisés teve seus filhos. Então Deus aparece para Moisés. Deus escolheu Moisés para libertar o povo. Não porque Moisés mereceu, mas porque Deus escolheu Moisés. E aí, se a gente vê o texto, né, ali quando na sarça ardente, nós vemos que Moisés, ele, por muitos momentos ali, ele se acovardou. Teve medo, falou, não, manda outro, minha língua é pesada, manda outro, vai querer me matar, manda outra pessoa, não sei o quê. Eu não consigo. Humanamente falando, ele estava sendo covarde. Ele não merecia o posto que Deus estava querendo colocar ele como líder. Mas ainda assim, Deus escolheu ele. Deu poder a ele de fazer maravilhas ali. Deu autoridade de coisas que ele... de profeta mesmo, deu autoridade ali para Moisés. Futuramente, depois quando já estão ali no deserto, Moisés vê Deus, não a face, né? Porque se vê a face de Deus não poderia ser vista ali por ele, mas vê as costas de Deus, né? Deus passando. Moisés não merecia ver Deus, mas Deus escolheu Moisés. E isso é a graça, não é você merecer, mas você tem o acesso
A Você presença. ter acesso, né, à presença, né? E isso. É interessante também, dentro do mesmo assunto, mas assim, a gente fugindo um pouco, mas depois se complementa tudo que é falado. Mas, você falando de Moisés, a gente vê a questão do propósito, né? Quando se tem propósito, tantas coisas podem acontecer, mas se a pessoa tem um propósito, aquilo vai se cumprir com o tempo. Não importa o tempo, mas se Deus, às vezes, ele levanta um homem, ele levanta você que está assistindo para uma determinada missão, né? Você pode ter certeza que essa missão ela vai ser concluída, mas assim, ele nos oferece também a opção de escolhermos se vamos ou não, né? É o É o livre-arbítrio. livre-arbítrio, né? Que também faz parte da graça, o livre-arbítrio. Porque, assim, a gente pode simplesmente escolher rejeitar a graça de Deus ou não. Ela é irresistível? Ela é irresistível? Nós cremos que ela é irresistível. Porque nós podemos resistir à graça e simplesmente não dar crédito à pregação, não dar crédito àquilo que o Senhor tem nos entregado. Mas, assim, voltando a falar naquilo que o Senhor tem na vida de alguém, como o Kaique falou aqui sobre a vida de Moisés, a gente vê que foi um homem falho, né? Foi um homem falho. Mas mesmo ele sendo um homem falho, Deus concretizou aquilo que iria concretizar na vida dele. Assim a gente viu também na vida de Davi. Davi que também teve suas falhas também. Seus altos e baixos, né? Mas Deus, ele concretizou aquilo que ele queria, né? Concretizar na vida. Salomão também. Salomão. Aí a gente vem para o Novo Testamento, a gente vai ver vários homens também que não mereciam, né? Mas Deus tinha um propósito na vida. A gente vê a história do apóstolo Paulo, né? Saulo de Tarso, ele era um perseguidor de Cristo, né? Perseguia os cristãos. Se a gente for ler lá em Atos 9, a gente vai ver que ele recebe uma autorização, né? Ali de Roma para poder ir até Damasco e executar os cristãos que ali estavam. Então ele pega essa missão e a palavra de Deus fala assim que ele estava com a ira nos olhos, ele estava com muita raiva, né? Que ele respirava raiva, né? Rancor, né? Isso, rancor, algo do tipo. Então a gente via que ele era um homem que era perseguidor mesmo, perseguia os cristãos. Então, como que Deus consegue enxergar algo em uma pessoa tão ruim, né? Enxergar o bom, né? Aos olhos humanos, se é nos dias de hoje, a gente vai excluir uma pessoa dessa, não quero nem papo com uma pessoa dessa daí. Mas na época, Deus ele tinha um propósito na vida de Saulo. Ele tinha um propósito na vida dele. Então, ele começa a escrever uma história a partir daquele momento, a partir daquele caminho de Damasco. Por isso que é conhecido aquele caminho de Damasco, que é onde houve a conversão de Saulo, de Paulo. Então, assim, Paulo, ele sempre teve amor no coração, sim. Às vezes, quando a gente fala do apóstolo Paulo, muita gente às vezes pensa assim, ele era um homem ruim, que não tinha amor no coração, aí de repente ele se converteu e virou um homem bom. Não, ele tinha amor no coração, só que Ele pensava que estava trabalhando para Deus, ele né? pensava que ele estava fazendo certo, trabalhando para Deus. Ele cresceu estudando aos pés de Gamaliel, um dos maiores doutores da lei na época. Então, assim, para ele estava fazendo aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele foi ensinado desde a infância. Então, quando Jesus aparece, né, aparece aquele Nazareno, e começa a realizar prodígios e milagres, e começa a trazer multidões por onde passa. E ali há conversões, ali há cura, libertação. Então, há transformação, e então, pessoas ali que eram
farisaicas ali, pessoas que eram de outras crenças, já se incomodavam com Cristo. Então, mesmo que Cristo já tinha sido assunto aos céus, mas ainda causava muito rebuliço, muita coisa ali, né? Muita estranheza naquele povo. Porque o povo pensava, poxa, mas por que ele falava que era o Messias se nós estamos esperando o Messias ainda? O Messias ainda não veio. Era o Messias que eles esperavam, né? O guerreiro que ia libertar Israel. Governado. Eles É um esperavam governador, isso, né? justamente algo que era Político, terreno. né? Mas Jesus fala assim, mas o meu reino não é desse mundo. Então, dentro do mesmo assunto que a graça, a gente vê a graça de Jesus operando na vida de Saulo, e ele merecia? Não. Ele não merecia. Aí, do mesmo jeito, eu digo para você que está assistindo, para todos vocês aqui, que estão compostos nessa mesa aqui, nós não merecemos, mas a graça do Senhor, ela nos alcançou. E hoje nós temos acesso a E ela. eu abri um texto aqui que é muito interessante, que complementa e dá para fazer até uma figura de linguagem usando usando Paulo como se fosse a igreja, como se fosse a gente. No começo, você falou, né? Como pode Deus olhar para uma pessoa e falar que e dar um favor a ela, né? Falar que ela merece, sendo que a pessoa não merece, né? Mais ou menos assim que você falou. Enfim, o Deus, ele não olha para a gente e nos vê o nosso pecado. Na verdade, ele vê o sacrifício de Jesus na cruz. Tanto que lá em João, capítulo 1, versículo 17 e 18, diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. A gente vê Saulo ainda, perseguia a igreja, perseguia os cristãos, né? Não era digno da graça. Mas, por Jesus, tanto o sacrifício de Jesus, como Jesus aparecendo ali falando com ele vendo Jesus, e como o texto aqui diz, viu o Pai, né? O Pai se revelou a ele. E assim como ele se revela a nós, através do sacrifício de Jesus. Então, não porque nós merecemos, como você disse, como a Laura disse, nós não merecemos, mas Jesus Cristo se sacrificou pra gente. É um dom gratuito de Deus, né? Isso, e agora Deus não vê mais o Kaique pecador, não vê mais a Laura pecadora, o Dilas pecador, os nossos pecados. Ele vê o Dilas, que Jesus se sacrificou por ele. A Laura, que Jesus sacrificou por ela. Então, nós não somos mais conhecidos pelo pecado, mas pelo nosso Redentor. Por Jesus Cristo sacrificou por nós ali na cruz, né? Tem aquela passagem que fala assim, né? A oração do justo pode muito seus efeitos. A gente passa a entender melhor o que é justo. Aquele que foi justificado. Justificado por quem? Por Jesus. A partir do momento, igual você falou assim, quando Deus olha para mim, olha para você, ele vê homens e mulheres justificados por Jesus. Ele olha e vê Jesus. Nossa, e interessante, porque se tratando de graça, tem um versículo lá em Efésios mesmo, no capítulo 1, verso 19, diz assim: e como é grande seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele sentasse ao lado direito no mundo celestial. A gente ter acesso a esse poder, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o mesmo Espírito que habita em nós. Então, grandes coisas que a gente pode fazer através da graça, por conta da graça. Coisas maravilhosas que a gente pode fazer por conta da graça, né? E isso nos foi dado. E isso nos foi passado, graças à graça. A gente vê tantas coisas maravilhosas que se cumpriram na palavra de Deus, né? Igual você citou, igual Daniel, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Então, é a graça de Deus. E olha coisas grandes, tantas coisas grandes que nós podemos fazer, porque esse é o mesmo Espírito que habita em nós, né? E a gente entra numa questão que, inclusive, é muito
é levado muito, criado muito uma polêmica sobre, né, hoje em dia, que é a questão da graça e das boas obras, né? O que salva? São as boas obras? São a graça? A Bíblia diz, né, porque lá em Efésios 2, versículo 10, vai dizer, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, assim, esse texto, quando fala das boas obras, né, tá falando aí que Deus criou as boas obras para aqueles que são feitos em Cristo andar nelas. Ou seja, aqueles que estão em Cristo devem praticar as boas obras, porque foi o que Deus fez pra gente, né? Deus criou as boas obras pra gente. E o outro texto que eu quero trazer é em Tiago 2,17, que vai dizer assim: assim também a fé, se não tiver a obra, é morta em si mesma. Mas o que muitos acabam se esquecendo, né, ou negligenciando, enfim, é que as boas obras são um fruto daqueles que estão em Jesus Cristo, né? Aqueles que têm a graça de Deus, aqueles que têm o favor imerecido de Deus em suas vidas, esses acabam transbordando, né? Acabam levando ao próximo essas boas obras, né, Gilson? E assim, tem outro versículo que se complementa a essa palavra também, que a fé sem obras, ela é morta. Isso. Né? Então, assim, a partir do momento que nós temos fé, nós exercemos a nossa fé, mas as obras, elas são consequências daquilo que a gente crê. Então, assim, não que eu vá fazer alguma coisa para que eu tenha merecimento naquilo. Não é isso, a ideia não é essa. A ideia não é eu querer fazer uma ação social, a ideia não é querer fazer coisas boas para Deus se alegrar e falar assim, olha, tá aí, gostei, vou salvar ele. Até porque isso não seria boas obras, porque seria uma massagem do ego. Justamente. Então, a fé sem obra ela é morta, porém, se a gente tem fé, a fé nos ensina a caminhar fazendo boas obras. Então, assim, eu acho que esse versículo complementa muito bem com o que você falou. Sim. Em Tiago, né? Exatamente. Então, e essa questão entra muito no que a gente falou, né, do ser humano querer se provar. Eu faço boas obras, eu mereço o perdão. Eu ajudo ali as pessoas necessitadas, eu ajudo o meu irmão, eu ajudo o meu próximo. Então, eu sou merecedor da fé, mas ninguém é merecedor da fé, né? Mesmo se você doasse tudo que é seu, mesmo se você vivesse apenas servindo, sem se preocupar com suas necessidades básicas, ainda assim não seríamos merecedores da graça. A nossa natureza humana, né? Ser mal é pecadora. Tem uma frase que você me falou uma vez, se não me engano, foi Spurgeon que fala: tudo que há de bom em mim é Cristo. O que há de ruim só é o mesmo, é apenas eu mesmo, né? Porque a nossa natureza é uma natureza pecadora, uma natureza falha, uma natureza que não merece nada, né? Não merece salvação, não merece nada. As bondades que nós fazemos, as boas obras que nós temos, aqui o texto que eu li ali antes, diz que foi criada por Deus para que a gente andasse nelas. Então, as coisas boas que nós fazemos não é algo que vem de nós. É fruto do Espírito Santo, né? Espírito Santo. Né? As boas obras. Mas, falando sobre a graça, a gente sabe que a graça ela tem sido um tema muito banalizado também nos últimos anos, né? Tem sido abusada demais da conta. Né? Porque, assim, muita gente tem entendido essa palavrinha de uma forma muito errada e isso tem gerado muita polêmica no meio cristão. E assim... Os famosos por aí, né? A palavra de Deus, né? Uma das cartas de Paulo, não me recordo agora no momento, ele fala assim que nós sejamos cartas escritas por Deus, né? Então, assim, ele nada mais quis dizer que nós devemos dar bons testemunhos por onde quer que nós passamos. Mas a partir do momento com que eu entendo que a graça
ela não é nada disso aí que a gente falou aqui hoje, mas que ela trabalha somente em prol do ser humano, né? Como eu digo aqui, de coisas materiais, coisas carnais, aí isso aí eu acho que reflete de uma maneira muito errada lá no mundo, né? Isso, é feita toda uma distorção, né? Porque Jesus fala, né? Não vos preocupeis, né? Com o que há de comer, com o que há de vestir. Mas muitos pegam esse texto, né? Porque Jesus não está livrando o cristão da fome, não está livrando o cristão do trabalho. Na verdade, o que Jesus está fazendo essas outras coisas, vocês vão ter que trabalhar. O passarinho tem que levantar voo, senão não vai arrumar comida. Deus dá comida para ele, mas tem que levantar voo. A planta tem que crescer, né? O girassol ali tem que girar, acompanhar o sol para pegar os nutrientes dela, para fazer a fotossíntese. Deus não está livrando o cristão do trabalho, livrando o cristão do esforço, ou então falando que o cristão nunca vai ter fome, ou o cristão vai ser rico. Não. Jesus está falando, ó, as coisas do mundo, as coisas carnais, deixa em segundo plano. Foca o principal em Deus, foca em mim, foca na minha palavra, foca em sua salvação, porque esse corpo aqui é perecível. Só que acontece que muitos pegam tanto esses textos, pegam tanto o significado de graça e mudam para conquista financeira, ou conquista de bens materiais. Não, vai para a igreja e faz a campanha certinho lá que você vai ganhar o carro lá que você quer. Faz a campanha lá que você vai ganhar a casa, o automóvel que você está querendo. Deus abençoa, Deus abençoa que através do seu trabalho você compra uma casa, você compra o seu carro, faz parte da graça. Mas graça não é algo que muitos pregam, né, como se fosse o gênio da lâmpada, né? Eu vejo que é isso aí mesmo, mas eu vejo que também hoje as pessoas elas estão sim banalizando, como a gente falou, a graça, e que querem usar somente a favor de si e para justificar alguma falha, entendeu? A gente vê que isso acontece já tem muito tempo que vem acontecendo, a gente assiste na televisão, em rede social, a gente vê cada escândalo, cada coisa feia. Pra você ter ideia, hoje existem várias teologias hoje que vêm para poder fazer um desserviço, na verdade, na vida do cristão. Nós e outros cristãos que trabalham levando a palavra de Deus seriamente, né? Evangelizando, nossa igreja mesmo trabalha com missões, levando a palavra de Deus mesmo, né? Onde há um necessitado, né? Onde precisa que o evangelho chegue até ali. Então, assim, nós fazemos esse trabalho, né? A igreja verdadeira, ela faz esse trabalho, mas, infelizmente, existem pessoas que estão fazendo um desserviço, que estão banalizando a graça. Por exemplo, quando a gente fala de teologia da prosperidade mesmo, Isso é um absurdo muito grande. é um absurdo. A gente vai ver que lá em 1930 surge um homem chamado Kenny Hagin nos Estados Unidos. Esse homem ele começa a trabalhar essa teologia da prosperidade, algo que já existia, mas que com ele ganhou uma força maior. E ali ele começa a espalhar aquilo ali, e dali já passou para o mundo. E outras pessoas trazem aquilo aqui para o Brasil. E hoje a gente vê aqui no Brasil que se tornou algo tão normal essa questão da teologia da prosperidade. Para quem não sabe, acho que todo mundo sabe, mas assim, só para poder deixar bem claro, que Deus, você precisa dar para receber. Mas assim, é aquela questão assim, ó, eu preciso dar tudo que eu tenho, meu carro, minha casa, meu dinheiro, tudo que eu tenho, entrego tudo para a igreja e aí Deus vai me abençoar. Então, assim, a mensagem ela passa a não ser mais cristocêntrica e ela volta somente para a gente. Egocêntrica, né? É egocêntrica, é para o nosso ego. Ela é voltada para a gente, para as nossas necessidades. Ah, peraí, você está precisando disso, daquilo? Vamos fazer uma fogueira santa aqui, né? Vamos atravessar o Vale do Sal, fazer isso, vamos fazer aquilo para poder, uma espécie de uma barganha com Deus, como se Deus se agradasse disso.
Mas, na verdade, como foi dito aqui, a graça de Deus nos basta, né? Pois o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde reinou o pecado, superreinou a graça de Deus. Então, hoje a gente vê assim essa deturpação do evangelho, né? Falando aí que a graça é isso. Não, não é não. Tem uma mulher aí que na internet ela falou uma coisa que eu achei horrível. Ela fala assim que enquanto ela puder, ela vai usar todas as fichas da graça dela. E só para resumir aqui, essa mulher trabalha com conteúdo adulto, mas antes ela era da igreja. Ela trabalha com conteúdo adulto hoje, faz coisas erradas, né? Contrárias ao evangelho de Cristo, mas ela fala assim que a graça é para isso mesmo, ela vai usar todas as fichas da graça. O que ela puder pecar, ela vai pecar porque Deus já salvou ela. A salvação está na vida dela. Você está entendendo o perigo disso daí, o perigo desse desserviço, dessa mensagem criada por pessoas usadas pelo Satanás? Você falou essa questão da questão da teologia da prosperidade, né? A questão de se você está na miséria é porque você não tem fé de verdade, que eles falam, né? Se você está passando dificuldade financeira é porque você não está orando direito, você não tem fé. Só que aí, então, se a gente for para pensar de jeito, coitado do Paulo. Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 11, está dizendo assim, ó, até esta presente hora, sofremos fome e sede, estamos nus, recebemos bofetadas e não temos pousada certa. O cara não tinha morada, não tinha morada onde morar, estava passando sede, passando fome, não tinha, tinha roupa velha, estava levando tapa ainda, bofetada. Detalhe, se a gente for pegar os cristãos, né, do início, até nos dias de hoje, os verdadeiros cristãos, a igreja de Cristo, ela sempre foi perseguida, né? A gente vê aí, como você falou, o apóstolo Paulo mesmo, os cristãos verdadeiros sempre foi perseguida. A igreja de Cristo, desde o início, ela sempre foi perseguida. Mas você já reparou que a igreja da teologia da prosperidade, ela nunca é perseguida? Isso é verdade. Ela não é perseguida, na verdade ela é seguida. Incentivada pelo incentivada. O sistema incentiva algo do tipo. É nessa aí que pastores falam, não, tem que mudar a Bíblia, querem mudar a Bíblia, querem mudar a palavra de Deus, fazer uma atualização da Bíblia, mudar os significados. É nessa que a gente vê uns absurdos no templo, né, o feijão ungido. Feijão ungido, ou então lá torresmo, cerveja de a palavra. Só para deixar claro, isso aqui é energético, tá? Só para deixar claro, é energético. Aí só não vai falar qual que é a marca, porque a gente está sendo patrocinado. Está sendo patrocínio ainda. Se você quiser nos patrocinar, é só nos falar que a gente vai colocar seu nome aqui. A gente vê muito absurdo, né, no meio gospel, muitos absurdos aí, no meio cristão no geral, né? Muitas pessoas aí que se utilizam da palavra de Deus, se utilizam da mensagem de Cristo, da graça de Cristo, da fé das pessoas, para benefício próprio, para benefício de massagear o ego das pessoas, pega o dinheiro dessas pessoas e se dá errado para a pessoa, fala, não, você que não tem fé, você que não fez a campanha ali direitinho, você que faltou ali, ó, o culto tal da campanha tal, você faltou no dia tal, e aí dá errado, vai ter que esperar o ano que vem para você fazer tudo de novo. Isso aí tem se filtrado até nos louvores, já reparou? Tem. Hoje a mensagem que você, tipo assim, tem muito louvor bonito que a gente escuta assim, por escutar, nossa, muito bom. Então, uma melodia legal, tocante, mas assim, se você for pegar o centro, a mensagem ali, ela não é voltada para Cristo. Quem te viu passar na prova não te ajudou. Tá falando de raiva ali, né? Quando vê você uma vez, você vai se arrepender. Vai olhar ele na plateia e você no palco. Então, assim, é um negócio muito, de novo, né? Massagear o ego, né? Massagear ali a pessoa, né? Para benefício próprio. Sendo que, como foi lido aqui, né? Paulo, que é um missionário mais conhecido, né? Ali uma pessoa que levou tanta palavra como Paulo, uma pessoa que levou tanta palavra de Deus adiante, que foi tanto usado por Deus. Ele falando, né? Tá ali, não tem onde dormir, não tem morada certa,
nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Paulo trabalhava, tinha que trabalhar para ganhar o sustento. Somos injuriados e bendizemos, ou seja, não está devolvendo a mesma moeda. Não está falando que o outro vai se arrepender lá de estar na plateia. Não, estou falando, Justamente. se eles estão nos injuriando, nós estamos bendizendo eles, nós estamos levando a palavra para eles, nós estamos tentando salvá-los. Essa é a missão árdua do cristão, né? Que é você vai ter inimigos sendo cristão, vai ter pessoas ali que vai te odiar por você ser cristão. E a difícil missão do cristão é não devolver a mesma moeda. Ao invés de atacar, de devolver, de dar o troco, é você receber aquilo, mas levar a palavra de Deus para essa pessoa, levar a salvação para essa pessoa, é você querer salvar seu inimigo. Justamente. Inclusive, a graça, dentro do tema da graça, hoje em dia, como eu disse, é banalizado e muitas das vezes tem gente que pensa o contrário também. Pensa que é mamão com açúcar, é mel, é docinho, é muito bom e pensa assim que, então, tudo ok, né? Só que muitas das vezes a graça, se é que eu posso usar essa palavra, mas às vezes ela se torna até um pouco mais severa do que a lei em alguns aspectos. Mas como assim, Deus? Como que você está falando uma coisa dessa aí, Deus? Se você parar para pensar, volta lá no tempo da lei. No tempo da lei, era olho por olho, dente por dente. Né? Se alguém errou com você, você vai cometer o mesmo negócio, pagar olho por olho, né? Agora, no tempo da graça já é diferente, né? Jesus fala o quê? Ofereça a outra face, né? É diferente. O seu ego. Justamente. No tempo da lei também, o adultério, né? Era o quê? Quando um homem casado, ele se deitava com a mulher que era casada, né? Ou vice-versa, né? Uma mulher que era casada se deitava com outro homem. Isso aí era um adultério. Só que no tempo da graça, quando a gente vê, Jesus ele fala assim que aquele homem que olhar para a mulher, né, com desejo, esse aí já pecou, pecando, né? Já cometeu adultério com ela. Tá vendo que ele não precisou se deitar com ela? Mas se ele olhou para ela com desejo, ele já está pecando já. Ele já está adulterando. A palavra de Deus fala assim, que esse cometeu o adultério, né? Isso dá até para fazer um link, né? Porque a lei de Moisés, ela vai falar ali do erro cometido. Ou seja, vamos jogar lá, fazer um link com o primeiro pecado, o Adão e Eva, no jardim, comendo fruto. A partir do momento que eles comeram o fruto, pela lei eles estão errados. Só que, através do sacrifício de Jesus, através da graça, quando nós temos a graça, né, ali a partir do momento que a fruta pareceu de bom grado para eles já estavam pecando, porque já estavam, na cabeça deles já tinham pecado. Essa que é a parte mais árdua que você falou, né? Sim. Essa questão da mente, o ser humano já pode, na mente, a partir do momento que ele cogita o pecado, cogita praticar o pecado, ele já pode estar pecando. Já está pecando. Justamente. Antigamente, como eu estava falando mesmo, o homem podia pegar e arrebentar com o seu inimigo, né? Dá-lhe porrada, né? Aí já na graça, aí Jesus ele já nos confronta de uma forma tão assim grande, fala assim, que nós devemos amar os nossos inimigos. Isso. Pedro pega a espada quando Jesus está sendo preso ali, vai para lutar com os guardas. Justamente. Quando Jesus está sendo preso. Jesus fala, pode parar. Cura ainda o guarda que está levando ele preso. Ou seja, acabou a guerra, né? Justamente. Então, assim, para complementar essa questão entre a lei e a graça, né? Olha só, eu até fiz uma anotação aqui interessante. Em Gálatas, né? Gálatas, no capítulo 5, vai falar que a lei é o Cristo, né? Porque o tema aqui é esse. Por que o apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso? A lei é o Cristo. Porque ali naquela cidade, na cidade de Galácia, cristãos convertidos naquela época, eles começavam a colocar no evangelho de Cristo que para poder ser salvo, eles precisavam participar de alguns rituais
que é lá da antiga aliança, né? Que era do tempo da legalidade, né? Circuncidar. Justamente, a circuncisão ritos, né? mesmo, que era rito dos judeus, isso eles estavam tornando aquilo lá como se fosse obrigatório para o cristão ser salvo. Então Paulo ele já vê a necessidade de escrever à igreja de Galácia, ao povo daquela cidade, falou, olha, se vocês querem cumprir a lei, vocês vão ter que cumprir ela por completo. Porque se cumprir a lei, mas deixar de uma coisa só para trás, de nada adiantou. E isso é uma pegadinha, porque Não tem como. não tem como. Não tem Você como não- cumprir. é porque o Paulo tá falando era basicamente o seguinte, ó. Você quer se garantir pela lei, então se garante. Sem o sacrifício de Jesus, por completo. Vai você mesmo aí. Tenta conquistar a salvação por suas forças, mas não dá. A gente Justamente necessita do aí sacrifício que da entra graça. essa questão, porque se nós não conseguimos cumprir os 613 preceitos da lei, se nós não conseguimos cumpri-lo, Jesus ele veio e olha só que interessante, Kaique. Pega só essa visão, olha só. Jesus ele veio e cumpriu os 613 preceitos. De maneira perfeita, Ele impecável. cumpriu. O único que conseguiu cumprir os 613 preceitos. Jesus ele cumpriu os 613 preceitos, só que a partir daquele momento ele anula aqueles 613 preceitos. Olha, a partir de agora vocês não conseguem mais, então através de mim vocês vão conseguir. Então, esquece a lei. Aí por isso que Paulo fala aqui, a lei é o Cristo, né? E lá em Tiago fala aqui, né? Porquanto quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas uma delas, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Foi o que a gente acabou de falar aqui. Então, de nada adianta eu querer ficar justificando, né, as coisas, mas peraí, eu cumpri? Não, então peraí. Vamos voltar para Cristo porque Ele cumpriu todos os preceitos. Ele cumpriu toda a lei. E você entra numa questão, né, que inclusive a teologia da prosperidade erra, que é então assim, então se dá para cumprir uma lei, então vamos viver de qualquer jeito e o sangue de Jesus nos purifica no final. Mas, lá em Romanos, se não me engano, Romanos 6, deixa eu até abrir aqui, acho que é Romanos 6, aqui ó, Romanos 6:1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, se você tem a graça de Jesus, se você tem a graça de Deus, se você vive na graça, é porque você escolheu morrer para o pecado. Porque não dá para você servir a dois senhores. Não dá para você ficar vivo para o pecado e vivo para Jesus, e renascer para Jesus. Ou você escolhe renascer para Jesus, ou você escolhe viver no pecado. Se a pessoa resolveu renascer para Jesus, o pecado deixou de existir para ela. Sim. Essa liberdade, né? Tu acha que, sou livre. Mas não porque a pessoa é bozona. Exatamente. Sou livre. Eu posso isso, porque Deus me perdoa. Deus vai me perdoar. Eu batizei, sou de Cristo agora. Nossa, eu cometi um deslize, eu sei que é pecado, entendeu? Mas eu, né? O que tem de crente aí que que já aconteceu muitas vezes, crente que fica desesperado para batizar. Não, tem que batizar, porque senão eu vou morrer sem batizar. Não, tem que batizar. Batizo, somos da igreja. Esquece, vai pro mundo. Pensa, não, agora eu nasci para Cristo. Já vi muitos passarem por aqui. Exatamente. Com esse mesmo intuito. Uma certa vez, eu lembro de duas pessoas, elas vieram, se batizaram, aí passaram uns dias, assim, sumiram da igreja. Mas nesse período que estava fazendo discipulado, elas falaram bem assim, eu estou batizando porque minha irmã mais velha falou para mim assim que se eu batizar ele me dá um tablet. Entendeu? E tipo assim, não ficou muito tempo na igreja não, ela foi embora. E tipo assim, hoje a gente vive dentro das igrejas, no meio jovens principalmente, essa liberdade, entendeu? Sabem, tá na casa de Deus, mas vivem uma liberdade que eles sabem que é pecado, sabem que é errado. Gente, por quê? Né? O porquê será dessa tal liberdade? Que a palavra de Deus fala que tudo é lícito, mas nem tudo me convém.
né? A gente está vendo muito falar sobre a teologia da prosperidade, né, que a gente falou agora há pouco. Você já ouviu falar da teologia da hipergraça? Não, Que é que você falou, né? Que faz aí. A teologia, pode falar aqui. Pode falar. A teologia da hipergraça, ela coloca a graça no seu estado supremo. Mas a graça por si só, ela já é a top, digamos assim. Só que eles querem colocar maior do que isso, entendeu? Aí eles colocam, hipergraça, né? Ou seja, para eles, tudo se resume em amor. Só que o amor, ele anula justiça, ele anula as outras coisas Mas tudinho. um pseudo-amor, é um amor falso. Justamente. Lembra do amor de Paulo que eu estava falando naquela hora? Ele amava, só que de uma maneira diferente, né? Então, assim, Pensava que amava. Ele pensava que amava, porque ele não conheceu o verdadeiro amor. A partir do momento que ele conheceu o verdadeiro amor, ele passou a viver por esse amor. E nós vemos que essa teologia da hipergraça, eles usam lá fora esse termo para justificar as suas falhas, né, perante Cristo e dizer que está tudo bem. Né? pode viver na balada, pode viver usando droga. A pessoa ela é homossexual, né? Ela faz parte da classe LGBT, mas qual que é o problema disso daí? Não tem problema nenhum, porque Deus, Ele é amor, Ele me ama do jeito que eu sou, entendeu? Olha só que legal esse evangelho que eles colocam, é muito doce, é hipergraça, nossa, é o amor, só que tem um detalhe, quando a gente fala do amor de Deus, a gente consegue enxergar três coisas, né? Que, primeiramente, a graça, a misericórdia e a justiça. Três atributos do amor de Deus: graça, misericórdia e justiça. Não tem como, eles são três diferentes, mas não tem como eles andarem separados. Não tem jeito. Então Deus, Ele consegue exercer o amor dele, exercendo a graça, esse favor imerecido, que eu e você nós não merecemos. Ele consegue exercer o amor dele, exercendo a misericórdia por cada um de nós, e a justiça. A justiça, por muitas das vezes, ela é uma correção, mas ela é necessária, e ela faz parte dos atributos do amor de Deus por nós. E a gente vê como essa teologia da hipergraça cai com um versículo. Vou ver o versículo aqui. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça se abunde? Não. Porque, né, como o próprio Paulo escreveu, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí então as pessoas pensam, então vamos abundar ainda mais o pecado para superabundar ainda mais a graça. Mas não. A gente tem que morrer pro pecado, deixar o pecado para trás. O pecado tem que ser uma página virada na nossa vida. Renúncia, né? Nossa renúncia. vida é uma vida de renúncia, cara. Isso. Existem coisas pequenas que nos afastam. E essa é uma grande dificuldade, né? Que a gente, tipo assim, coisas pequenininhas, sabe? Uma mentirinha te afasta. São aqueles pecados de estimação que a gente fala. É umas coisinhas pequenas, mas que afastam a gente de Deus. É uma mentira que você conta. Ou, sabe o que eu vejo muito, uma frase espiritual muito hoje, eu vejo que muitas pessoas banalizou, eu acho que não passa um pano branco. Gente, sexo antes do casamento é pecado. E isso são pequenas coisas que afastam a gente, né? Que a gente tem que renunciar, é pecado. Continua sendo pecado, isso é pecado. E falando de outras coisas. Negligenciar um tempo de se ler a Bíblia. Exatamente. Negligenciar um momento de um devocional também se torna um pecado. A gente estava conversando aquele dia, ouvir certos tipos de música, talvez para você é ok, mas talvez para mim, eu ouvindo, isso vai me distanciar de Deus, né? Tipo assim, são pequenas coisas, assim, que talvez para você, Kaique, não, mas para mim, sim. Então a gente tem que viver uma vida. Aí entra de naquele, renúncia. tudo é lícito, mas nem tudo me tudo convém. convém. Você pode escutar a música que você quiser? Pode, às vezes isso nem te afasta de Deus, mas tem necessidade, é uma necessidade básica se escutar essa música? Pra quê? Pra quê? Pra que correr o risco? Exatamente. Dentro disso daí que a gente estava falando, de hipergraça, a gente está quase terminando já.
Aqui, ó, vou ler aqui bem rapidinho, tá? Lá em Gálatas, no capítulo 6, né? Dentro de Gálatas ainda, no capítulo 6 diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejais também tentado. Lembra? Você acabou de falar agora. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, assim mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá movido de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Aqui. Porque cada um leva o seu próprio fardo. A gente vê também falando sobre aqui um pouco antes, aqui, ó, falando sobre os dons do Espírito e os frutos da carne, né? Aqui do Espírito, né? Aqui, ó. Da carne: idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, disserções e facções, inveja, bebedice, glutonaria e outras coisas semelhantes. Então, assim, isso aí muitas vezes é mascarado pela hipergraça. Você pode fazer tudo isso aqui, mas Deus te ama e Ele vai te aceitar do jeito que você é, dentro da teologia da hipergraça. É aquela coisa, né? Entender a graça é algo muito importante. A gente ficou aqui, pra você ver, a gente ficou aqui quase uma hora, conversando sobre graça, e a verdade é que a gente está só no começo, tem muita coisa ainda a se falar. Inclusive, no final, né, desse episódio, foi um episódio muito, muito legal, muito produtivo, teremos mais episódios futuramente, e nada impede que seja outro episódio de graça, porque a gente está só no começo ainda, é algo muito profundo. A gente ficou aqui, a gente pode ficar aqui horas e horas falando, e ainda assim é muita coisa, muito, muito, muito profundo, algo muito profundo, né? Então, por isso que é algo que tem que ser visto diariamente, algo continuamente, né? E algo muito importante para nossas vidas. Então, muito bom falar isso aqui com vocês sobre esse tema. Eu quero só finalizar com uma reflexão sobre esse tema, sobre a graça. Para finalizar, eu quero dizer o seguinte: justiça, vamos lá, justiça. Quando eu sei que eu mereço um raio na minha cabeça, mas eu saio lá fora e não cai nenhum raio na minha cabeça. Misericórdia, vamos lá, seguindo. Eu sei que eu mereço um raio na minha cabeça, eu saio lá fora e não tem nenhum raio na minha cabeça, cai. Eu olho para o céu tá lindo, pássaros voando e uma maravilha. Agora, por último de tudo, agora está na ordem, a graça. Eu sei que eu mereço um raio na minha cabeça. Eu saio lá fora, não cai um raio na minha cabeça, e o sol está brilhando. Está cheio de pássaro voando. E além disso, passa uma criança na rua, ela olha para mim e me dá um sorriso lindo. E além disso, passa um senhor, me dá um abraço e fala assim: vou te dar 15 mil reais, me passa a sua chave Pix aí. Eu passo na hora, rapaz. Graça. Como eu disse, os 3 atributos: justiça, misericórdia e graça fazem parte do amor de Deus. É isso. Venha como está, mas não fique como está. É isso aí. Né? Isso aí. Muito, muito feliz, então, aí. Logo teremos aí mais um capítulo, né, mais um episódio. Novos convidados virão. Nós vamos tentar manter assim, mais ou menos os mesmos rostos, mas vai ser bem variável. Vai ter aqui o Paulo César nos ajudando, o pastor Moisés vai estar aí. Outros convidados virão. O Rudiger também vai participar aí com a gente. Então, mandar eu agradecer a todos que acompanharam até aqui, a todos que acompanharam, a todos que compartilharam, a todos que começaram a nos seguir, deram aí o like, o gostei. Agradecer a equipe técnica que também está aí atrás da câmera, né? O Leandro, o Matheus, o Gustavinho está aqui, o Rudiger está aí também. Um grande abraço a todos vocês. E para finalizar, separei uma frase muito bonita que é: a graça é o coração do Evangelho. Ela é um presente gratuito de Deus, a base da salvação
e o poder que transforma vidas. Então é isso. Muito obrigado e até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau.